Olá, queridos vestibulandos! Na verdade, olá a todos, mas especificamente aos nossos vestibulandos, porque hoje trataremos a respeito de uma obra que já começou a cair nas listas de leituras obrigatórias para vestibular. Inclusive, Unicamp é um desses vestibulares, então para 2025 fica a dica, tá bom? E esta obra é A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak. Gente, isso aqui se trata de uma literatura indígena. E quem é Ailton Krenak, afinal de contas? Olha, eu vou ficar com a minha colinha aqui, só para não esquecer de nada, porque tem bastante coisa para falar e eu não quero deixar nada passar, tá bom? Gente, ele nasceu na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, num território que pertence ao povo Krenak, que infelizmente está sendo afetado há vários anos por atividades de extração mineral. Então, o impacto que isso tem no ambiente é gigantesco, nos rios, nas matas, vegetação, né, fauna, flora. E ainda mais, o povo indígena, que vive ali no meio da mata, sofre muito mais do que quem vive na cidade. E a gente, vocês vão ver que no decorrer do vídeo a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Bom, o Ailton Krenak, ele é ativista do movimento socioambiental, da luta pelos direitos indígenas. Inclusive, ele começou lá atrás, lá nos anos 70, 80, que foi bem no comecinho mesmo, que começou assim, com mais força, a luta pelos direitos indígenas e de maneira mais formal também. Então, é legal que, no princípio, lá estava Ailton Krenak. E, além disso, ele é jornalista, trabalha com educação ambiental, então vale a pena, corre lá no YouTube e acessa os conteúdos dele porque é muito interessante. Além desse livro, né, que você precisa ler para o seu vestibular. Então agora vamos falar sobre a obra em si. Pessoal, esta obra não é uma narrativa. Não é uma história, não tem uma linearidade. Na verdade, a obra é um compilado. Mas, Júlia, é um compilado de quê? De falas do Krenak. De falas que foram retiradas, extraídas de vídeos, de lives, de palestras, de entrevistas que o Krenak já deu, parênteses. Nesse livro, tudo é entre 2017 e 2020. Então, vocês vão perceber muito do conteúdo desse livro no contexto pandêmico, no contexto da pandemia. Então, não foi ele que foi lá e escreveu o livro. Este livro foi adaptado. As falas foram retiradas, transcritas e adaptadas para o formato de um livro, para que ficasse confortável para a leitura. E este livro foi dividido em 5 grandes blocos, grandes textos ou capítulos. Mas, como eu já falei antes, como ele não tem uma linearidade, eu, pelo menos, não vejo problema em você ler na ordem que você quiser, porque eles não têm correlação um com o outro necessariamente, né? Então, sinta-se livre, fique à vontade para ler da ordem que o livro apresenta ou não. E eu vou falar o nome dos 5 capítulos aqui, que são: primeiro, Não se come dinheiro. Segundo, Sonhos para adiar o fim do mundo. Terceiro, A máquina de fazer coisas. Quarto, O amanhã não está à venda. E o quinto, que é o título do livro, A Vida Não é Útil. Então, eu gostaria de dar uma passada com vocês, capítulo por capítulo, ressaltando alguns pontos específicos que ele disse e fazendo algumas leituras de trechos que eu achei interessantes para vocês terem um vislumbre, mais um gostinho da obra, né? Então, no capítulo 1, primeiro ele trata do conceito de humanidade. Ele diz que humanidade não se trata apenas de ser humano, mas de todos os seres. E que o ser humano acabou deixando grande parte dos seres como uma sub-humanidade. Como os animais, né? A baleia, o tubarão, ele dá esses exemplos. E até mesmo seres humanos marginalizados, como os indígenas, quilombolas, caiçaras, e todo ser humano que é deixado pelo caminho, né? E ele diz que esse caminho é o progresso. Ele chama esse caminho pelo qual as pessoas são deixadas o progresso.
Ele fala da vulnerabilidade do ser humano frente ao Covid, por exemplo, porque a gente não precisa de muito para matar a gente, basta tirar o ar. É tão simples, né? A gente se acha tão poderoso, o ser humano se acha tão grandioso e basta tirar o ar, que a gente, morreu. E ele diz que isso, o Covid, foi uma forma da Terra dizer que nós não estamos com nada. Ele também fala que pode ser uma ficção afirmar que se a economia parar de girar, a gente morre. Afinal, ninguém come dinheiro. Esse é o título do primeiro capítulo. E eu vou ler uma citação que ele faz aqui no livro, de um outro indígena norte-americano. E ele cita um ancestral dele dizendo: quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer seu dinheiro. Olha só que pesado. Então ele aborda muito isso no primeiro capítulo, que um dia todos nós estaremos iguais, né? Ricos e pobres, porque a terra vai chegar num colapso que a riqueza não vai mais fazer diferença, né? Que a bolsa de valores, que o valor do dólar não vai mais fazer diferença, porque todo mundo vai estar igual. Ele faz até piada sobre os bilionários que querem ir para Marte, querem colonizar Marte. Ele fala, tipo, vai com Deus, pode ir, se você precisar chama a gente que a gente manda recurso. Eu vou ler um outro trecho aqui, que ele diz: se uma parte de nós acha que pode colonizar outro planeta, significa que ainda não aprenderam nada com a experiência aqui na Terra. E eu me pergunto quantas terras essa gente precisa consumir até entender que está no caminho errado. Então, quantas vezes a gente vai ter que errar para conseguir acertar? Ele fala sobre o auge de concentração de riquezas que a gente vive hoje, muito recursos concentrados na mão de pouca gente. Ele diz que hoje não há mais diferença entre gestão política e financeira no mundo, porque antes existiam governos, existiam revoluções, onde os povos se moviam para derrubar governos, mas hoje isso já não faz mais sentido, porque como o governo e o mundo financeiro se uniram, são as grandes marcas, as grandes empresas que controlam o mundo, isso não faz mais sentido. Como a gente vai lutar, né? Como essa luta vai acontecer? Até porque ele diz que o poder hoje é uma abstração, é algo invisível que a gente não consegue tocar, a gente não consegue mais ter acesso. E ele fala sobre a teoria de Gaia, que diz que a Terra é um organismo vivo e um organismo inteligente, que ele comunica. E diz o seguinte: quem já ouvia a voz das montanhas, dos rios e das florestas não precisa de uma teoria sobre isso. Toda teoria é um esforço de explicar para as cabeças duras a realidade que eles não enxergam. Além disso, nas suas críticas, ele acaba citando até nome de empresa: Tesla, Amazon, a própria Vale, né, que para ele faz todo sentido. Agora, no capítulo 2, Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, ele trata o sonho como um guia, como uma bússola que norteia a vida. Ele fala sobre a relação que o indígena tem com o sonho e é muito interessante, vocês vão ver. Ele começa falando dos sonhos de um pajé e dos próprios sonhos que ele teve, premonitórios, dizendo que o mundo dos brancos, né, estaria destruindo o mundo deles, estava invadindo o mundo deles. E por onde ele andava, o discurso dos pajés era o mesmo. Até que, né, ele começou a ter os próprios sonhos e depois de anos, né, eles viram tudo isso se cumprindo, né, tudo. E ele também fala a respeito da cultura de contar os sonhos para outras pessoas. Que sonho é algo íntimo, se conta para as pessoas íntimas e envolve afeto e os sonhos se relacionam com a realidade e orienta a realidade e orienta o modo de vida também. E ele também diz que os sonhos ajudam a criar uma consciência coletiva. E ele fala sobre os jovens preservarem essa consciência coletiva, porque ninguém é sozinho no mundo, ninguém é sozinho. Ele aborda a concepção do ser humano e a relação dele com os outros elementos da natureza, fazendo do ser humano não algo diferente, não tendo um valor maior, até porque ele diz que o ato de destruir, né,
A destruição que o ser humano causa mostra que nele não há nenhum parâmetro de qualidade. Então mostra que o ser humano não é nem um pouco melhor do que os outros seres da Terra. E ele finaliza dizendo que a gente precisa reconfigurar o estilo de vida no planeta. E a gente tem que mudar o nosso equipamento, né? Os equipamentos pelos quais nós agimos e nos colocamos no mundo. Ele diz que o equipamento que nós precisamos é somente o corpo. E veja só, quando pensamos na possibilidade de um tempo além deste, estamos sonhando com um mundo onde nós, humanos, teremos que estar reconfigurados para podermos circular. Vamos ter que produzir outros corpos, outros afetos, sonhar outros sonhos para sermos acolhidos por esse mundo e nele podermos habitar. Se encararmos as coisas dessa forma, isso que estamos vivendo hoje não será apenas uma crise, mas uma esperança fantástica, promissora. E aí, entrando no capítulo 3, A Máquina de Fazer Coisas, ele já começa a entrar um pouco mais em cultura indígena de fato. Ele apresenta diferentes narrativas indígenas a respeito da origem da vida. Ele diz que todos nós já fomos algum outro ser, algum outro elemento da natureza antes de sermos pessoas. Então, ele fala sobre memória ancestral, sobre como árvores e florestas são entidades. Então, a teoria de Gaia, né, que tudo é vivo, tudo é inteligente, tudo comunica, se expressa. Isso está aqui, né? Memória ancestral. E veja só, né? Como os modos operantes de uma sociedade dependem estritamente da sua antropologia filosófica. Isso é coisa minha, tá? Depende muito de como você enxerga o ser humano, como você se enxerga, como você enxerga o outro. Isso vai determinar tudo que você faz, como você funciona. Enfim, ele fala também que nós podemos nos distinguir da natureza apenas na nossa cabeça, mas não como organismo, porque nós somos humanos e fazemos parte do grande organismo, né? O cosmos, a Terra. E ele faz mais uma vez crítica ao capitalismo. E agora, já no capítulo 4, ele fala um pouco sobre a experiência dele e da tribo durante o isolamento, né? E ele diz que, na verdade, eles já viviam isolados mesmo, então eles já estavam imunizados. Só tinha que tomar cuidado com a entrada de pessoas de fora, porque elas podiam ser assintomáticas. E aí ele fala sobre o luto pelo Rio Doce, infelizmente, pela contaminação. E o Krenak disse que até veio um profissional perguntar para ele o que a gente pode fazer, né, por esse rio. E ele diz, eu sugiro que pare com todas as atividades humanas sobre o corpo do rio até que ele se recupere. E aí ele disse, isso é impossível parar, não dá para parar. E aí começa a crítica sobre aquele clássico discurso do governo anterior. A economia não pode parar. A economia não pode parar, mas as pessoas podem morrer, né? E ele diz que a economia é a atividade, a criação humana. E se os humanos morrem, logo, a economia... Então, essa lógica não faz sentido para o Krenak. E ele enfatiza que esse discurso é um discurso de banalização de vidas. E ele ressalta mais uma vez que o vírus não escolheu o ser humano à toa. Eu acho que ele disse isso umas 3 vezes ao longo do livro. Que isso é a Terra se protegendo. E ele também diz que ele não costuma fazer muitos planos futuros, muitos planos para amanhã, porque ele nem sabe se ele estará vivo até lá, não é mesmo? E aí, gente, segura que isso é bom. E entra a crítica que eu preciso ler para vocês, ele cita Foucault. Foucault tem uma obra fundamental, Vigiar e Punir, na qual afirma que essa sociedade de mercado em que vivemos só considera o ser humano útil quando está produzindo. Com o avanço do capitalismo, foram criados os instrumentos de deixar de viver e de fazer morrer. Quando o indivíduo para de produzir, passa a ser uma despesa. Ou você produz as condições para se manter vivo, ou produz as condições para morrer. O que conhecemos como previdência, que existe em todos os países com economia de mercado, tem um custo. Os governos estão achando que se morrerem todas as pessoas que representam gastos seria ótimo. Isso significa dizer,
pode deixar morrer os que integram os grupos de risco. Gente, pesado, né? E olha, presta atenção você vestibulando. Ele diz isso aqui no contexto de pandemia, no contexto de morte, de Covid-19, grupo de risco morrendo, e isso sendo de certa forma benéfico para o governo. Mas, pega a visão, você pode abrir o leque. Você pode pegar essa fala aqui e colocar em qualquer contexto de marginalização de pessoas que aparentemente não produzem. Então você pega a criança, o idoso, pessoas com deficiência, dentre muitos outros grupos que são marginalizados por não produzirem. Olha só, então olha como você pode ampliar o seu leque numa redação, por exemplo. Gente, não se limitem ao contexto. Não se limitem ao contexto. Isso pode soar irresponsável, mas não é. Tenha bom senso. Não se limitem ao contexto que isso foi dito. Isso foi dito no contexto de pandemia. Mas você pode usar muito bem para quaisquer outros temas, entendeu? Que abordem marginalização de grupos sociais. Entende? Pega aí, anota essa. Enfim, também no capítulo 4, ele expressa a preocupação de todo esse contexto caótico, aterrorizante que foi a pandemia, não surtir efeito nenhum nas pessoas, nos corações das pessoas. Porque ele diz, as coisas não podem voltar a ser como eram antes. A sociedade não pode voltar a funcionar como funcionava antes. Porque deu ruim, gente. Deu ruim. Mas infelizmente, voltaram, né? Parece que voltaram a funcionar como eram antes. E por último, capítulo 5, A Vida Não É Útil, o título do livro, ele diz primeiro sobre as marcas que nós estamos deixando no planeta, que teoricamente deveriam ser leves, como se a gente nem tivesse passado por aqui, sabe? Mas ao invés disso, elas estão sendo profundas, assim, pegadas profundas, e a gente faz isso desde que nasce, involuntariamente, porque a gente nasce já gastando fraldas e brinquedos de plástico e mais um monte de coisa que os nossos pais compram para nós, então a gente já nasce e cresce nesse mundo consumista. E olha só o que ele faz, ele joga na cara até mesmo a religião dos brancos, mostrando que os brancos não aprendem nada mesmo com coisa nenhuma. Veja só, inclusive nas religiões dos brancos, há uma história de que nos seus primórdios, essa humanidade se espalhou pelo planeta como uma praga. O Deus deles ficou muito bravo, pois estava deixando o mundo muito sujo e o destruiu com um dilúvio. Em seguida criou outro, novinho em folha, mas a humanidade voltou a se comportar da mesma forma, da mesma maneira caótica e predatória. Ou seja, na cosmovisão dos brancos também já houve um fim do mundo. Eles olham para nós com estranhamento quando falamos disso porque não têm memória. Gente, isso aqui é para ser teoricamente, olha o tamanho do livro. Olha a diagramação dele, é super gostosinho de ler. É para ser teoricamente uma leitura rápida, curta, mas aí você se pega tendo uma crise existencial no meio do livro. É muito bom. Mas óbvio, ninguém concorda com tudo que todo mundo diz e tá tudo bem, está tudo certo. Mas sabe aquele ditado de não jogar o bebê com a água do banho fora? É sobre isso. E depois disso, mais uma vez, ele explora a relação natureza e ser humano, que eu também gostaria de ler para vocês. Na floresta, não há essa substituição da vida. Ela flui e você, no fluxo, sente a sua pressão. Isso que chamam de natureza deveria ser a interação do nosso corpo com o entorno, em que a gente soubesse de onde vem o que comemos, para onde vai o ar que expiramos. Para além da ideia de eu sou a natureza, a consciência de estar vivo deveria nos atravessar, de modo que fôssemos capazes de sentir o que o rio, a floresta, o vento, as nuvens são nosso espelho na vida. Eu tenho uma alegria muito grande de experimentar essa sensação e fico procurando comunicá-la, mas também respeito o fato de que cada um tem a sua passagem por este mundo. Muitíssimo interessante. E depois mais um ponto que ele aborda, que chega a ser até um pouco desesperançoso.
Ele fala sobre o mito da sustentabilidade, né? O que as pessoas falam sobre sustentabilidade, ele fica, para com isso, para de ensinar isso na escola que tá errado. Porque, olha o seguinte, se você passou por essa experiência urbana intensa de virar um consumidor do planeta, a dificuldade de fazer o caminho de volta deve ser muito maior do que aquele que não passou, no caso indígena. Por isso, acho que seria irresponsável ficar dizendo para as pessoas que se nós economizarmos água ou só comemos orgânico e andarmos de bicicleta, vamos diminuir a velocidade com que estamos comendo o mundo. Isso é uma mentira bem embalada. Muito triste, né? Depois ele chega no cerne do capítulo A Vida Não É Útil, dizendo: isso partindo da ideia de que a vida é útil, mas a vida não tem utilidade nenhuma. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade a ela, mas isso é uma besteira. A vida é fruição, é uma dança, só que é uma dança cósmica. E a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. Uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, cresceu, fundou uma cidade, inventou o Fordismo, fez a revolução, fez um foguete e foi para o espaço. Tudo isso é uma historinha ridícula. Por que insistimos em transformar a vida em uma coisa útil? Nós temos que ter coragem de ser radicalmente vivos e não ficar barganhando a sobrevivência. Se continuarmos comendo o planeta, vamos todos sobreviver por só mais um dia. Eu tenho insistido com as pessoas, seja da minha aldeia, seja em qualquer lugar, que sobreviver já é uma negociação em torno da vida, que é um dom maravilhoso e não pode ser reduzido. Olha só que interessante, gente. Como eu já disse, isso aqui para vestibular, você vai dar para vestibular, vai usar como repertório na sua redação, vai ficar linda, você vai fazer uma redação bem embasada, vai conseguir manipular o conteúdo do livro, porque esse livro está cheio de abordagens que caem em diversos temas. Então, não só para as perguntas do vestibular a respeito da leitura, se você for fazer o Enem, qualquer outro vestibular que não caia isso daqui, você consegue arrasar, entendeu? Mas não só para o fim de vestibular, isso traz muita reflexão, né, para nossa vida pessoal. Eu jurava que ia ser uma leitura curta, não consegui. E por último, o jeito que ele finaliza o último capítulo do livro, como há 2 anos ele tem vivido em outra margem do rio junto com outras famílias, que ele diz que do ponto de vista prático deveriam ter sido removidas, como aconteceu com o pessoal de Brumadinho e outros lugares, os Krenak não aceitam ser retirados. Porque na última página ele vai dizer: o que nos resta é viver as experiências, tanto a do desastre quanto a do silêncio. Às vezes, nós até queremos viver a experiência do silêncio, mas não a do desastre, pois é muito dolorosa. Nós, Krenak, decidimos que estamos dentro do desastre. Ninguém precisa vir tirar a gente daqui. Vamos atravessar o deserto. Temos que atravessar. Ou toda vez que você vê um deserto, você sai correndo. Quando aparecer um deserto, o atravesse. E ele finaliza desse jeito. Eles acreditam que faz parte da experiência da vida. Até porque eles fazem parte do organismo que é a Terra, vivenciar o que a Terra vivencia. E isso acaba gerando muitas controvérsias, mas é assim que eles pensam, é assim a filosofia deles. Enfim, esse foi... aqui no final, nas referências, vocês conseguem ver todas as palestras, todas as entrevistas, de onde cada capítulo foi tirado. Então tem tudo aqui. Enfim, eu desejo um bom proveito, uma boa leitura do livro e que vocês arrasem nas provas vestibulares que vem por aí.